E olha, reportagem que fica pronta agora, hein, sobre a CPI do ônibus. Ontem, o ex-diretor-presidente da AGETRAN foi até a Câmara. Foi ouvido para falar sobre o consórcio Guaicurus. Reportagem que chega, Pana Quadrada. A CPI do consórcio Guaicurus na Câmara dos Vereadores de Campo Grande completou a sexta oitiva com o depoimento do ex-diretor-presidente da AGETRAN, Janine de Lima Bruno. Ele estava acompanhado de uma advogada que a todo momento o orientava. O ex-diretor-presidente da AGETRAN respondeu às perguntas dos vereadores da CPI e esclareceu sobre a idade da frota dos ônibus, cobranças ao consórcio Guaicurus sobre superlotação e tecnologias usadas para fiscalização. A oitiva teve momentos de embate. O vereador Coringa, do MDB, insistiu para que o ex-diretor respondesse se a AGETRAN multou o consórcio Guaicurus por superlotação nos ônibus. Você aplicou e quantas multas você aplicou na sua época, 7 anos? Vereador, é simplesmente impossível eu me lembrar de cada multa que a AGETRAN aplicou. A AGETRAN aplicou milhares de multas, milhares. O TAG exige, Janine, que a AGETRAN acompanhe o índice de ocupação das linhas por horário e por linha. A cláusula é 4.1.2. Por que então não se aplicava penalidade mesmo diante da superlotação evidente na época? No que diz respeito à lotação, né? Quando você fala superlotação, a gente tem que entender o que é lotação e o que é superlotação. Acompanhar o índice. A gente tem que entender o que é lotação e o que é superlotação. Cada ônibus. Cada ônibus ele tem um índice lá de estar pregado na frente, lá explicando quantas pessoas sentadas, quantas em pé. Então, se você tem um ônibus alongado que leva, por exemplo, 90 passageiros, se você tiver 80 passageiros nele, você tem quase uma lotação, não é uma superlotação. Então, assim, superlotação é quando você vê aqueles ônibus que você vê na TV, que graças a Deus em Campo Grande você não vê isso, a porta aberta, a gente pendurada para fora. Isso é lotação. Os ônibus não saem com a porta aberta. Não é na sua gestão. Não saem com a porta aberta, é proibido. Então, assim, superlotação é quando você tem um excesso de passageiros. A mesma pergunta foi feita pelo vereador Maicon Nogueira, do PP. O senhor reconhece que os ônibus em Campo Grande são superlotados? Como que funciona o sistema? Porque o senhor está falando que eu reconheci isso aqui. Horários de pico. Você tem lá, por exemplo, o ônibus 61, que vem da Moreninhas. Você tem, vamos supor, 8 ônibus na linha. Você tem 8 papelas normais. Quando chega no horário de pico, você coloca os reforços. Isso já é previsto na ordem de serviço. A gente determina em ordem de serviço, o consórcio coloca. Outra coisa que é muito... Só uma observação, desculpa. O senhor falou que determina em ordem de serviço e o consórcio cumpre. O consórcio nunca veio com, olha, não tem, não adianta, você pediu 7, eu vou mandar 4. O consórcio não tem que falar, eu aguento ou eu não aguento. Ele tem que colocar. Quando a gente determina, ele coloca. O senhor lembra de alguma dessas milhares de multas lançadas? Alguma multa por superlotação? Olha, aquilo que eu falei para o colega, eu realmente não lembro. Foram milhares de multas, eu não lembro. Agora, é importante uma coisa frisar, tá? Pode ser que não tenha sido nenhuma. Não, pode ser qualquer coisa, eu não me lembro. Além dos 5 vereadores da comissão, outros legisladores compareceram, como os vereadores Ronilson Guerreiro e Wilson Landes. Entre eles, o vereador Marquinhos Trade, do PDT, que era prefeito de Campo Grande durante parte dos 7 anos em que Janine ficou à frente da AGETRAN. Ao vereador Landmark, do PT, foram dados alguns minutos para perguntas. Eu queria deixar aqui uma sugestão a essa comissão que possa quebrar o sigilo do sistema chamado SIC. SIC. Esse sistema que foi implantado na época do ex-diretor vai nos dar muitas respostas para essa comissão e para os usuários do transporte coletivo. Já a vereadora Luísa Ribeiro questionou sobre a retirada de linhas de ônibus feita durante a pandemia e que, segundo ela, não foram repostas. Era fixado nos terminais, por exemplo, era fixado, você tem uma plataforma onde ônibus pega nos terminais, onde é fácil, você tem lá um local onde você coloca os cartazes ali, dentro do ônibus que a pessoa pega todos os dias, está fixado, né, perto da catraca onde ela passa, que ela enxerga, e sempre
uma distância grande para o dia que vai ser feita essa mudança. Janine comandou a Agência Municipal de Transporte e Trânsito de 2017 a 2024. Durante a CPI, ele sugeriu que as mudanças sejam feitas a partir de um estudo conjunto entre consórcio, AGETRAN, Prefeitura e AGEREG. A solução cabível para esse caso aqui vai ter que sentar Tribunal de Contas, Ministério Público, município, consórcio Guaicurus, Câmara de Vereadores, Senado Civil Organizado, e conversar. O contrato ele foi um contrato de 2012. Era uma realidade. Naquele tempo, a tarifa pagava o serviço. Hoje, a gente já tem dúvidas. E olha, de fato, eu gosto muito do Janine. Foi um diretor muito atuante, né, na AGETRAN. Em particular, eu gosto muito do Janine. Mas, gente, não é um problema anterior. Não é um problema, né, só da gestão do antigo prefeito também, Marquinhos Tradi. A diferença de lotação e superlotação. O problema é que não funciona. O problema é que eu concordo, né, que os pilares aí devem se unir, a AGEREG, a AGETRAN, Prefeitura, Câmara, todo mundo. Aí demorou demais. E eu falo que o consórcio, ele não consegue fechar as contas por algum motivo. E é rever. Não teve o lance lá da BR-163, lá da CCR, né? Que agora muda, acho que é Motiva, acho que o nome que mudou, né? E vai voltar a operar na BR-163 em Mato Grosso do Sul. Gente, é isso. Vai ter que achar um meio termo, mas não é só falar, porque há anos a gente está falando. E eu estou depositando a maior firmeza nessa CPI para alguma coisa ser feita. Que há falhas, que há erros, que há problemas, a gente sabe há anos. Agora, a gente tem que mudar. Tem que mudar, porque senão vai ser mais do mesmo. Né? E até que permaneça o consórcio Guaicurus sendo aí, né, fiscalizado, atuado com mais rigor e mais serenidade. Pessoal, a gente tem que lutar pelo que é nosso. Todo dia, quando a gente sai, pega ônibus, volta, passa dor de cabeça, ônibus atrasado, ônibus quebrado, ônibus sem ar-condicionado. Olha lá em Três Lagoas, o ônibus com Wi-Fi em Três Lagoas. Eu não consigo acreditar aonde está a falha da administração pública para ver o que funciona e o que não funciona. Gente, não é de agora não. É lá atrás. Lembram que eram 5 empresas, né? Se eu não me engano, era Cidade Morena, São Francisco, Jaguar, Campo Grande e Serrana. Cada uma operava na sua linha, no seu itinerário. Aí, algumas fecharam. Vamos nos unir e montar um consórcio. Aí formaram o robô, né? Tipo, o Megazord. Para quem é da época do Power Rangers, concordo plenamente. O Megazord, o Super Megazord, a super empresa, e não continuou fazendo nada. Aí falam, né? Olha, trocamos 30 ônibus. Trocaram, não somaram. Ah, olha aqui, ó, tiramos os cobradores lá atrás para modernizar, para automatizar. Motorista sobrecarregado. Vamos implantar. Agora uma coisa eu tenho que reconhecer, tá? A melhor coisa que o consórcio Guaicurus fez foi tirar dinheiro de circulação, ficha, papel e colocar o cartão de recarga. Essa foi a melhor coisa feita pelo consórcio. Mas a cada ano que passa é uma desculpa. É a questão do Uber, do 99 Pop, é a questão do mototáxi, do táxi, do preço do diesel. Mas, pessoal, e aí? E a melhoria? E o que a gente quer mudar? E o que a gente quer transparecer? O que a gente quer levar para quem pega ônibus? A gente vai continuar acompanhando essa situação, tá bom?